escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma aula sobre a doutrina da aliança, a família da aliança. Esse trimestre todo que nós concluímos, é a última aula hoje, nós começamos essas aulas mostrando sobre o reino de Deus, a família, e são várias oportunidades que nós tivemos de aprender muita coisa sobre a família da aliança aos pés da cruz. Então nós tivemos a primeira aula, que é sobre o casamento, mostrando como Deus interferiu, arrumando o casamento entre o homem e uma mulher, e ele sendo o financiador dessa aliança. Vimos uma segunda aula sobre a família e o reino, e nessa lição que Deus é o Deus da família, e devemos entender então a implicação de fazer parte do reino, conhecendo seus símbolos e obedecendo às suas leis, e decidimos então exercer misericórdia e perdão, pois dessa forma foi inserida por Deus na aliança. É o que Deus é, propriamente o que Deus é. A outra aula, a aula número 3, nós estudamos sobre o esposo segundo a Bíblia, a vida na família da aliança, o esposo segundo a Bíblia, o papel do homem, do esposo no lar, como o chefe da família. Depois estudamos no capítulo 4, na lição 4, sobre o papel da esposa na vida da aliança também. Qual que é o papel da esposa? A lição de número 5, sobre a submissão da esposa a Cristo, e com isso sendo submissa ao marido por uma questão de hierarquia, sendo que a esposa e o marido são iguais perante Deus. Nenhum é maior, nenhum é menor, tem uma igualdade perante Deus. Lições importantes. Depois o que os filhos, agora o papel dos filhos. Também, qual o papel que eles têm nessa família da aliança? Os filhos sendo obedientes aos pais. Os filhos também têm o seu papel, um papel importante na família da aliança, para a continuidade da família e a responsabilidade de vivermos como uma família da aliança neste mundo, sendo que os filhos fazem parte dessa família. Os filhos, então, vão ensinar na sua vida, no seu dia a dia, vão aprender a honrar o pai e a mãe, que é o mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa. Depois entramos nos mandatos. Os mandatos, Deus criou o homem com alguns mandatos. O mandato espiritual, quando Deus fez o homem, onde o marido é o chefe da família, é o que tem a responsabilidade espiritual, a esposa faz parte junto, o culto doméstico, e tudo que eles têm que mostrar, para a sociedade. A outra, o filho e os mandatos social também é o testemunho que cada um dos membros da família tem que dar na sociedade, para que a sociedade entenda que a família da aliança ela é diferente, e ela deve ser o exemplo para que todos sigam este exemplo, segundo a vontade de Deus, é um mandato social. O casamento faz parte dele. Depois os filhos e o mandato cultural. A cultura, ela faz parte, todas as criações do homem fazem parte da cultura, não só a agricultura, mas também a cultura intelectual, cultura de trabalhos manuais,
e tudo que se relaciona a qualquer efeito que o homem tenha é a cultura. Então, os filhos e o mandato cultural. Foi a lição 10. Depois a lição 11, a família da aliança no deserto, as provações que nós vamos passar e como nós vamos vencer todas essas provações e dando o exemplo de Deus. A penúltima aula é a família da aliança e a graça. Então, saberemos então que Deus é gracioso e nos move a ser como Ele é. E responderá, em obediência, sendo servo pelo amor e transmitindo a graça de Jesus aos outros lares. E hoje nós vamos estudar a última lição, que é a família da aliança e a cruz. Família da aliança e a cruz. Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel depois que Cristo morreu na cruz para nos salvar? Vamos ler o texto básico nosso, é em Marcos 8:34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8:34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente a seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Importante, vou repetir. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos curvar as cabeças em oração. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecidos por sermos Seus filhos e o Senhor ser o nosso único e verdadeiro Deus e Pai. Nós Te louvamos, Pai Santo, porque na nossa vida cristã nós temos muita coisa a aprender, muita coisa a enfrentar, e somente a Tua palavra e a nossa vontade de Te obedecer e viver de acordo com aquilo que Cristo pregou aqui na terra, é que nós poderemos chegar à vontade que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que agrada ao Teu coração. Usa-nos então, ó Pai, cada um de nós, a aprendermos esses termos tão importantes que vamos estudar hoje, e que o Senhor nos dê guarida na Tua presença pela nossa obediência, ó Pai, e que nós saibamos tomar a nossa cruz, negando os nossos pecados e seguindo a Jesus. Por Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Família da aliança, então, e a cruz. O principal símbolo do cristianismo é a cruz. O principal símbolo é a cruz. Ele foi instrumento usado por Deus para a execução do seu filho em nosso lugar. No entanto, ele não é o objeto do nosso culto. A cruz não é o objeto do nosso culto. A cruz é o objeto da nossa vida e do nosso culto a Ti. É a cruz de Cristo, é Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. Então a cruz para nós, ela é simplesmente um símbolo da salvação. A cruz vazia, que mostra que Cristo veio cumprir o seu trabalho, a sua obra, e morreu para nos salvar dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar justificação desses pecados, e aí possamos andar uma vida junto contigo. As famílias cristãs, hoje, elas estão fragilizadas no mundo que nós estamos pós-moderno, por causa da oposição forte e da influência do mundanismo e do secularismo, aquilo que o mundo apresenta para nós, do secularismo dos nossos dias. Nossos jovens têm acesso à vida sexual muito mais precocemente do que antigamente, e muitos estão falhando na cultura de se purificar para se apresentar ao casamento puro para o Senhor.
O número dos cônjuges que traem também tem aumentado. Muitos filhos de crentes não obedecem mais seus pais, respondem aos seus pais de uma forma rebelde. O número de divórcios, mesmo entre os crentes, também tem aumentado, infelizmente. Então, nós vemos que o mal da nossa sociedade é muito grande. Famílias inteiras cultivam então a prática, não cultivam mais a prática do culto doméstico, e muitos maridos não amam e não servem as suas mulheres, as suas esposas. Muitas mulheres também são mais rebeldes aos seus maridos, não se sentem submissas aos seus maridos. E apenas a perspectiva bíblica da cruz de Cristo e da nossa cruz pode fazer-nos diferença neste mundo que nós vivemos. Então, aprendamos com toda atenção e carinho o que Deus tem a nos ensinar acerca da cruz, a fim de remodelarmos nossas famílias à luz do modelo bíblico de uma família cristã sadia. Essa é a introdução da nossa lição. Nós vamos dividir a lição ainda em 3 tópicos. O fundamento da nossa cruz. Qual é o fundamento da nossa cruz? A motivação da nossa cruz, a execução da nossa cruz, depois a conclusão e as aplicações. Então vamos começar com o fundamento da nossa cruz. O que fundamenta a nossa cruz? Antes de tudo, nós precisamos entender o significado da nossa cruz. Nossa cruz é a cruz que Jesus disse que nós devemos carregar. É a cruz que Jesus disse que vocês vão carregar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Então, Cristo nos diz isso em Marcos 8:34. O próprio versículo, ele já explica o que significa carregar a nossa cruz. Negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Desta forma, quando falamos da nossa cruz, estamos nos referindo ao processo diário da negação ao pecado. Negar a cruz é negar ao pecado, que tenazmente nos assedia. A tentação que tenazmente nos assedia. Todos os dias somos tentados a pecar, mas devemos dizer não à nossa natureza pecaminosa. É isso que Deus, que Cristo quer que nós façamos. A nossa negação é dizer não ao nosso pecado. É isso que é tomar a cruz e dia a dia carregá-la, não caindo em tentação e em pecado. Então nós entendemos também que carregar a nossa cruz não é viver sem os desejos ruins que o pecado tenta nos fazer. Então é impossível nós, nesse corpo mortal, nós não termos pensamentos ruins na nossa cabeça. Cristo fala, não nos deixes cair em tentação. A tentação vem. A tentação não é o pecado. O pecado é o cair na tentação. O pecado é o cair na tentação. Lutero falava, eu não posso impedir que um passarinho sente na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Sai daí, tentação. É isso que quer dizer para nós o negar-se a si mesmo, tirar os pensamentos ruins, aquelas coisas que aparentemente até são desejáveis ao nosso corpo mortal, paixões que nós temos, mas que não trazem nenhum benefício para com a nossa vida cristã. Então devemos ser honestos em admitir, como a Bíblia diz, que nós temos que matar esses pensamentos ruins. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Colossenses 3, 5, diz para nós, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, nós devemos fazer morrer essas paixões infames da nossa natureza terrena. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então nós temos que aprender a, quando vier a tentação, nós sabemos expulsá-la. Como aconteceu com José, é possível. José foi um moço segundo o coração de Deus, que soube resistir ao pecado, inclusive da prostituição e do adultério, e ele mostra para nós que é possível, fugindo da tentação, não tem outro meio. Então, nós devemos observar que Paulo, então, nos manda matar a nossa natureza com seus desejos malignos. Ela está viva, natureza como desejo maligno está viva. Concluímos, então, que estão vivos dentro do crente esses desejos malignos. E a teologia também dá outro nome para a nossa autocrucificação, qual seja mortificação. Mortificação, que é a crucificação dos nossos pecados, que nós morramos com os nossos pecados, joguemos ele para fora. Essa mortificação que nós fazemos foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados, ele se transformou em pecado por nós. Então nós devemos matar dentro de cada um de nós o nosso desejo carnal. É muito importante a nossa vida cristã, nós temos isso no nosso dia a dia. Não é fácil. Dizer que alguém não cai em pecado, mentira, cai. E momento a momento nós caímos, cada um tem o seu tipo de pecado, mas cai. E nós temos que, para isso mesmo, não deixar nos cair em tentação. Então nós temos que mortificar a nossa carne. A importância da nossa crucificação para a família da aliança se dá por diversos motivos. A teologia da cruz se aplica na família da aliança, a começar pelos relacionamentos internos da família da aliança. Quando a esposa precisa dizer não ao seu desejo de insurgir-se contra o seu marido, quando o marido precisa negar-se a si mesmo para servir a sua esposa, quando os pais precisam negar a sua ira a fim de educar os seus filhos com amor, aplica-se quando os filhos precisam negar a si mesmos para honrarem seus pais. O motivo da nossa cruz é a segunda parte. Então, a primeira parte foi os fundamentos da nossa cruz. A segunda parte é a motivação da nossa cruz. Segunda parte é a motivação da nossa cruz. A nossa cruz está intimamente ligada à cruz de Cristo. Ela está intimamente ligada à cruz de Cristo. Nós somos motivados a carregar a nossa cruz porque a cruz de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo, a nossa cruz, o amor de Cristo na cruz nos constrange. Então, constrangidos pela morte de Cristo na cruz, pelo amor que ele derramou por nós na cruz, ele mostrou por nós na cruz, nós devemos também fazer a mesma coisa que Cristo fez. O contexto dessa passagem afirma que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, quando Cristo morreu por nós na cruz. Então, a cruz de Cristo, a morte dele na cruz de Cristo, trouxe para nós a religação, o reconciliamento, a religião, a religação nossa de volta com o nosso Deus, que caiu lá no Calvário. No princípio da criação, se rompeu esse relacionamento, esse religamento. Então agora nós temos motivos para poder caminhar de acordo com a vontade de Cristo. Precisamos então entender a profundidade desse amor. Cristo nos amou tanto na cruz, que na cruz ele sofreu a ira de Deus e por isso houve trevas na morte. Foi abandonado pelo Pai em nosso lugar. Sofreu vários e graves ferimentos físicos, sentiu-se rejeitado pelos seus, sofreu afronta, blasfêmia das suas criaturas ingratas, foi abandonado por aqueles que abençoara e obedeceu toda a lei de Moisés, como em Filipenses 2,8, foi obediente até a morte de cruz. Em todas as coisas ele foi obediente.
Então a nossa motivação está no que Cristo fez por nós na cruz. Se todo o sofrimento de Cristo na cruz não nos motivar a carregar a nossa cruz, nada mais o fará. Eu vou procurar só um texto aqui, que é importante, que eu tirei da internet, e eu vou ler esse texto porque eu acho que é muito importante para nós sabermos tudo isso. Então, o texto fala sobre a vergonha e agonia na morte pela cruz. Uma das mais temíveis formas de punição na Roma antiga, não só na Roma, também os fenícios faziam isso, os assírios, a Roma antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante das formas de execução. Despojado de suas vestes, o condenado era açoitado impiedosamente pelos carrascos com uma zorrague, espécie de um chicote com cerca de 8 pontas de couro, cujas pontas eram reforçadas com objetos pérfuro-cortantes, como pregos e pedaços de ossos, para aumentar o sofrimento da vítima. Muitos não resistiam ao açoitamento e morriam antes da crucificação, só pelo próprio açoite. Os que sobreviviam ao flagelo eram muitas vezes obrigados a carregar a sua cruz pelas ruas da cidade até o local da execução. Seminus, com a pele e a carne dilaceradas pelo castigo, eram expostos ao escárnio, repúdio popular. Pessoas cuspiam, atiravam coisas e insultavam os condenados. O peso da cruz era insuportável para eles, já fragilizados e extenuados pela longa sessão de tortura. Durante o percurso, as quedas eram inevitáveis. Frequentemente, as vítimas eram obrigadas a retomar a caminhada com a cruz sobre os ombros. Alguns acreditam que carregavam só a parte superior da cruz. No caso de Cristo, não é essa a indicação. Finalmente, os braços dos condenados, eles eram atados à trave e o seu corpo içado. Normalmente, os punhos eram atados à viga por cordas. Em alguns casos, como o de Jesus, eram usados também, além das amarras, cravos de ferro que perfuravam a carne e destruíam os nervos e os ossos e multiplicavam o ferimento. No caso de Cristo não houve quebradura de ossos, porque a Bíblia diz que os ossos do justo, nenhum seria quebrado. Nem a sua perna foi quebrada no final, quando eles, para aliviar e chegar até o horário das 6 da tarde, eles iam quebrar os ossos de todos os que estavam sendo crucificados. O de Jesus não precisou ser quebrado para confirmar também uma promessa bíblica, uma profecia bíblica. Finalmente, os braços eram então atormentados, atados à trave e seu corpo içado. E os nervos e os ossos multiplicavam o sofrimento. O cirurgião francês Pierre Barbet, do Hospital Saint-Joseph, em Paris, descreve essa agonia da crucificação, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o cirurgião. O cirurgião, então, francês, ele diz o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua crucificação, com a carne e a pele dilaceradas pelas chibatadas, com a zorrague, Jesus recebeu na cabeça também uma espécie de coroa ou capacete feito com galhos entrelaçados de planta com espinhos que perfuravam o couro cabeludo, provocando fortes dores e sangramentos abundantes. Todos nós sabemos que qualquer cortezinho pequeno na cabeça sangra muito. Uma coroa cheia de espinhos em toda a volta da cabeça faz perder muito mais sangue, e a morte pelo choque é muito mais rápida. Em seguida, foi vestido com uma túnica e o tecido, em contato com as feridas abertas grudadas à carne. O braço horizontal da cruz é posto sobre seus ombros
e ele é exposto à multidão feroz. Já sem forças, Jesus é rebocado com cordas pelos soldados, num percurso de cerca de 600 metros. Seus passos são arrastados, o peso da trave e as fadigas causam várias quedas, ferindo seus joelhos, e os soldados o agridem, açoitam e forçam a prosseguir. Chegamos então ao Gólgota. Os carrascos lhe arrancam as vestes violentamente, a túnica, jogam sorte sobre elas, a carne grudada no tecido é arrancada, dilacerando a carne e causando violentas dores. Deitado de costas sobre a trave da cruz, Jesus tem os pulsos transpassados por longos cravos que se fixam na madeira e depois são rebatidos. Outros especialistas defendem a hipótese de que, além dos cravos, os algozes tenham usado cordas para prender seus braços na cruz. Então foi içado rapidamente para o alto da estaca. O nervo mediano, que está na parte interna do antebraço, lesionado pelos cravos, se estica como uma corda de violino, quando o corpo é suspenso. A cada solavanco, o nervo exposto em contato com o cravo provoca dores atrozes. As pontas dos espinhos rasgam o couro cabeludo e o crânio cada vez que Jesus mexe a cabeça. Em seguida, seus pés são pregados de uma forma para uma espécie de apoio fixado na estaca, para prolongar a agonia. A posição da cruz provoca o enrijecimento da musculatura dos braços numa contração progressiva que se espalha pelos músculos do tórax, pelo pescoço e abdômen. O corpo cada vez mais se estica, os músculos do tórax enrijece o pescoço e o abdômen. O processo é chamado de tetania. Vai aos poucos tornando a respiração cada vez mais penosa, até provocar a parada respiratória. O ar entra nos pulmões, mas não sai, e com isso a vítima não consegue puxar o ar e lentamente vê a sua morte por asfixia. Nos momentos finais da sua agonia, Jesus, num esforço sobre-humano, se apoiava nos pregos cravados em seus pés e erguia o corpo, aliviando a tração dos braços para poder respirar e falar. Pede ao Pai que perdoe seus algozes e desabafa, Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me desamparastes? Num último e derradeiro esforço, grita, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado e morre, cumprindo com o seu sacrifício a lei de Moisés, onde o Cordeiro de Deus livra com o seu sangue derramado os pecados na cruz. É difícil a gente entender, só pensando e revendo isso daqui, o que é uma morte na cruz, para nós termos a nossa consciência do que Cristo passou na cruz por causa dos nossos pecados. E ele, como cordeiro, foi levado ao matador, porque ele não devia nada. Quem deve somos nós. Nós é que devemos os pecados nossos serem pagos com a nossa morte, mas Cristo pagou essa justiça na cruz do Calvário, justificando os nossos pecados. Quando Deus então olha para o sacrifício de Cristo e vê nós seus filhos, totalmente perdidos, ele nos olha não pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, mas ele vê Cristo revestindo a vida de cada um de nós. Então Cristo justifica os nossos pecados e o Pai então justifica, dizendo, esse criminoso está absolvido. É assim que Cristo pagou o nosso pecado na cruz. Uma pessoa só consegue negar aos seus desejos malignos quando entende profundamente que o amor de Cristo revelado na cruz é importante. No entanto, quando entendemos profundamente a cruz de Cristo por nós, nasce em nosso coração uma gratidão profunda que tira o peso da lei, o medo do inferno,
e nos constrange a retribuir a Deus com uma vida de negação ao pecado. Ainda não conseguimos viver perfeitamente sem o pecado. Devemos ser incansáveis na busca por agradar a Deus. A nossa cruz é motivada pela cruz de Cristo. Nossa cruz é ordenada pelo próprio Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Nossa cruz é resultado da cruz de Cristo. Quando entendemos isso, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, bons pais, será uma tarefa bem menos difícil, menos pesada, pois quando sentirmos ódio, impaciência, ira, cobiça, rancor, o amor de Cristo revelado na cruz gratuitamente nos constrangerá a retribuirmos assim ao nosso próximo, começando dentro da própria família. Podemos começar assim. A terceira parte e última parte, antes da conclusão, é a execução da nossa cruz. Como nós vamos fazer isso? Para conseguirmos carregar a nossa cruz de uma forma prática em nosso dia a dia, precisamos entender alguns aspectos da nossa crucificação. Quando entendermos, estaremos aptos a negarmos a nós mesmos. Nós temos uma capacitação para isso. Não esqueçamos que o Espírito Santo está dentro de nós, convencendo-nos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O que Cristo fez por nós. Como ele pagou a justiça, que era nós que tínhamos que pagar, ele pagou em nosso lugar. O processo, então, da crucificação é de inteiro teor de sofrimento. Não foi à toa que Cristo escolheu esse modelo de pena de morte para si e para nós cristãos. A crucificação é, nas palavras do teólogo John Stott, anglicano, com toda a probabilidade o método mais cruel de execução jamais praticado, pois deliberadamente atrasa a morte até que a máxima tortura seja atingida. Antes de morrer, a vítima podia sofrer dores atrozes durante vários dias. A cruz de Cristo, esse livro está na Cruz de Cristo, na Editora Vida, São Paulo, página 199, de 1991, página 171, de John Stott. A pena capital romana da crucificação era tão cruel que não era dado ao cidadão romano morrer na cruz. Ele era decapitado. Ele era decapitado, degolado, decapitado. Então, diante desse cenário, é natural imaginarmos a cruz, então, associada sempre a intenso sofrimento. Quando Jesus disse que nós devemos carregar a nossa cruz, ele está dizendo que sofreremos muito ao termos que renegar nossas paixões mundanas. Tito 2,11 fala: porquanto a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos, o versículo 12, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Saibamos aplicar na nossa vida o carregar a cruz de Cristo, a negação dos nossos pecados. Então, diante desse cenário, é importante nós fazermos isso, crucificar a nossa carne. Nesse sentido, o apóstolo Pedro também aprendeu a lição, inspirado pelo Espírito Santo, que nos ensina aqui, capítulo 4, 1 e 2 de 1 Pedro, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. Se você não sofre as tentações, se você não sofre
nas tentações, é porque cai com facilidade nelas. Você não se importa muito. O sofrimento é o conflito. O sofrimento é o conflito, conforme diz em Gálatas 5, versículos 16 e 17, digo, pois, não andais no Espírito, andai-vos no Espírito para não satisfazerdes a vontade da carne, porque a vontade da carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Andai no Espírito e jamais satisfazeis as necessidades da carne, aquilo que a carne pede. E aí ele discorre sobre prostituição, lascívia, todas as imundícias que nós temos, glutonarias, bebedices, paixões, iras, dissensões, facções, ausência de domínio próprio e tudo mais. Não conseguimos controlar e mudar nosso coração, porque a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. O coração do homem é tremendamente corrupto, e enganoso é o coração. Quem o conseguirá? Só Deus que esquadrinha o nosso coração. Jeremias 17:9. No entanto, podemos mudar nosso comportamento. É exatamente isso que a Bíblia exige de nós. Em 1 Pedro 1:15, diz, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Sede também vós santos em vosso procedimento. A Bíblia replica várias vezes esse texto, como no livro de Coríntios, sede santos, porque eu também sou santo, como diz Deus, para o homem. E aqui nós temos que ser santos como Cristo também foi santo. Nós temos que ser imitadores de Cristo, porque ele foi santo. Isso significa que não devemos esperar nos ver livres da mágoa para poder tratar bem ao nosso cônjuge, da família da aliança. Faça o bem a ele, mesmo que seu coração ainda tenha mágoa. Trate bem sua esposa, mesmo que seu coração não queira. Seja submisso a seus pais, mesmo que seu coração não queira. Seja a mulher submissa ao seu marido, mesmo que seu coração não queira. Mantenha-se fiel à sua esposa, mesmo que seu coração, por mágoa ou por investidas malignas, você seja tentado a trair. Isso pode nos custar muito, muito caro, porque é algo muito difícil ao nosso coração pecaminoso. Por isso, dizer não aos nossos desejos gerará sofrimento intenso, mas não desça da cruz, mantenha-se firme. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. A conclusão, nós aprendemos que o fundamento da nossa cruz é a cruz de Cristo. Por causa do que Cristo morreu na cruz e o amor que ele despejou por nós na cruz e que ele nos ama com todo o carinho, com todo o sacrifício que ele morreu por nós, pela sua igreja, é o que nós temos que fazer. Entendemos o quão profundo então é esse amor, ao submeter-se a tamanha dor física e principalmente espiritual naquela cruz. A vergonha de levar todo o pecado do mundo sobre si, é isso que pesou mais de Jesus do que a dor física. Porque ele não teve nenhum pecado enquanto viveu. É preciso levar em consideração que é possível mudar o nosso comportamento, ainda que submetamos a mudança do nosso coração a Deus, devido à nossa incapacidade de mudá-lo. Nós falamos, Deus, eu não consigo, me ajude, Senhor, na minha fraqueza e na minha pequena fé. E Ele nos ajuda a andarmos essa caminhada. Dia a dia, tomamos a nossa cruz e siga. Vamos aplicar. Se você está profundamente magoado com o seu cônjuge e acha que ele não merece seu carinho, seus cuidados, então olhe para a cruz de Cristo, pois Cristo carregou a cruz e morreu sobre ela por pessoas que não mereciam isso, por pessoas que o ofendiam e ainda o ofendem todos os dias. Então, presenteie o seu cônjuge
com algo que lhe agrade, como Deus faz com você todos os dias, sendo paciente, abençoando-o por causa da cruz. Aos filhos da aliança e a todos que sofrem com tentações sexuais, mesmo que seu corpo clame pelo pecado, diga não ao seu coração e fuja, como fugiu José. Você não consegue controlar o seu coração, mas consegue controlar as suas mãos, seus olhos e seus pés. Jó falava, como eu poderei olhar para meus olhos olhar para uma donzela? Eu não poderia fazer isso. Então ele controlava os seus olhos também. E aí depois ele pôde falar no fim, antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então agora os nossos olhos têm que ver o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sentirmos o que ele sentiu na cruz do Calvário. Vamos fazer essa experiência de sairmos do nosso egoísmo, do nosso conforto e olhar para o que Cristo fez na cruz. Cada vez que a gente vai pecar ou esteja tentado a pecar, saibamos olhar para a cruz de Cristo, ver o amor que ele teve e o que ele se submeteu obedientemente, não pecando e levando até o fim com a sua morte a nossa salvação. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, com essa lição nós encerramos esse estudo sobre a família da aliança. Pai Santo, que nós saibamos aprender tudo aquilo que estudamos e que saibamos exercer esses ensinamentos em nossas vidas para que nós vivamos uma vida boa, profunda e honesta que agrada ao Senhor em nossa vida cristã. Porque o Senhor nos dá tantas coisas agradáveis que nós não precisamos procurar outras coisas fora da nossa família, da família da aliança. E que nós saibamos dar testemunhos disso. Em Cristo Jesus. Amém.